Olha, uma das alergias mais comuns, eu gostava que tu explicasses, até porque para muitos pais é assustadora, é a alergia da proteína ao leite de vaca. Sim. A alergia à proteína do leite de vaca, como eu disse há bocadinho, é a alergia mais frequente no primeiro ano de vida. Pode, e geralmente, adquire-se quando há transição do leite materno para um leite adaptado, para um leite de bebé, digamos assim, mas às vezes também pode surgir através do leite materno, como eu expliquei há pouco. A questão aqui é que a proteína do leite de vaca, se for reconhecida como estranha, sempre que o bebé beber leite, pode e vai desencadear uma reação inflamatória. Pode ser de dois grandes tipos. Pode ser uma reação alérgica imediata, em que, ao fim das primeiras tomas de leite adaptado, o bebé desencadeia logo uma reação rápida e geralmente manifesta-se com urticária, que são aquelas placas avermelhadas na pele, pode dar alguma falta de ar, pode dar algum inchaço, os lábios que incham, os olhos, as mãos, mas também pode ser uma reação tardia. E uma reação tardia em que surge ao fim de umas semanas, pode ser ao fim de um mês, ao fim de mais de um mês de contacto com o leite. E aí o nível de suspeita tem que ser elevado. Porque não sendo imediato é mais difícil, é mais difícil, mas pode surgir. Estas reações tardias muitas vezes manifestam-se, e a manifestação mais típica é com sangue nas fezes. São fezes que são assim mais líquidas, os pais depois a posteriori até dizem que têm um cheiro mais ácido, às vezes parecem ter assim uma espécie de um muco, de um ranhito, que isto quer dizer que há inflamação. E sangue nas fezes, que é o que chama a atenção mais, e são reações tardias, é uma inflamação da parte final do intestino, mas que também é muito frequente na alergia à proteína do leite de vaca. Perante as queixas e uma suspeita grande de alergia à proteína do leite de vaca, nós podemos fazer umas análises. Principalmente se for uma reação imediata, aí sim temos uma probabilidade alta de vir a ter, porque podes ter logo o resultado, análises não é? positivas. Claro. Se for uma reação tardia, às vezes nem vale a pena fazer. Quando é sangue nas fezes, nem vale a pena fazer análises, porque elas vêm invariavelmente negativas. Porque o que se detecta... Não, porque o que se detecta nas análises é um anticorpo. A IgE é um anticorpo que está presente nas reações imediatas, mas não nas tardias. E, portanto, elas vêm negativas e isso não exclui uma alergia, porque a criança tem uma alergia, só que não é imediata. Isto é só para explicar, porque às vezes os pais acham estranho tratar-se sem fazer exames. Não vale a pena, porque nós não temos exames que detectem esta alergia tardia à proteína do leite de vaca. O tratamento, depois desta suspeita, faz-se as análises ou não, consoante as queixas, o tratamento é simples, é retirar o contacto com a proteína do leite de vaca. Deve-se fazer esta... Mas não é fácil, porque às vezes há muitos alimentos que têm a proteína. É difícil. Lá... Se for logo com um mês de idade ou dois, não é muito difícil, porque aí dá-se um leite específico e tem que ser um leite específico para tratar a alergia à proteína do leite de vaca. São leites que têm um sabor pouco agradável, são um bocadinho mais caros e, portanto, tem que se ter um diagnóstico com alguma certeza, como é lógico, e deve-se fazer uma evicção da proteína do leite de vaca entre 4 a 6 meses. Geralmente fazemos pelo menos 6 meses. Teoricamente, nós deveríamos retirar o leite e depois reintroduzi-lo para ver se surgem os sintomas outra vez e, se surgirem, sim, fazer os 6 meses de evicção. Isto é o que se deve fazer, embora às vezes os pais também tenham um receio e acabam por não se reintroduzir. Qualquer reintrodução, seja para comprovar uma alergia, que é a forma mais correta de comprovar, seja ao fim dos 6 meses em que a criança não contacta com a proteína do leite de vaca, isso vai fazer uma prova de provocação, ou seja, vamos introduzir progressivamente quantidades maiores de leite. Qualquer uma destas provas tem que ser feita em ambiente hospitalar, porque a probabilidade de surgir uma reação grave é grande. Portanto, isto não é para experimentar em casa. Eu estava a pensar nisso, quer dizer, estava a ouvir e a pensar, bom, mas a pessoa, um pai ou uma mãe que vai fazendo esta experiência em casa, se a coisa dá para o torto a sério, por isso é que eu quis frisar isto. Estas provas são para ser feitas em ambiente hospitalar. Ambiente controlado, na verdade, tem que ser não é? ambiente hospitalar, com os medicamentos de emergência todos preparadinhos. Nós temos protocolos, todos os hospitais têm protocolos, em que está tudo direitinho, de acordo com o peso, e se fizer falta alguma coisa... sinal qualquer... Atua-se. Sim, atua-se. Portanto, faz os 6 meses de evicção, faz-se a prova. Se a criança não reagir à prova, não desencadear sintomas, podemos reintroduzir o leite na alimentação da criança. Se a criança reagir à prova, fazemos mais 6 meses de evicção e andamos assim. Na maior parte das vezes, a alergia à proteína do leite de vaca passa com o tempo. Em alguns casos raros, pode manter-se na idade adulta, mas geralmente passa com o tempo em pouco tempo. Por acaso isso é curioso, não é? A pessoa perguntará, mas e porquê? Eu não sei se há uma explicação. Porque o sistema imunitário fica mais competente e acaba por adquirir a tolerância. Percebe que estava a reagir erradamente contra aquela partícula. Pessoa. Eu percebi que errei ali, portanto não vou por este caminho. A natureza é fantástica. A natureza é fantástica. E, portanto, ele reconhece que errou.
E portanto, ok, tudo bem, eu volto atrás, eu não vou implicar com esta proteína. Induz tolerância e pronto, e vamos andando assim. Claro que uma criança com alergias alimentares tem mais probabilidade de fazer alergia também a outras partículas mais tarde, aos ácaros, aos pólenes, porque é um sistema imunitário mais reativo. Principalmente se houver uma história familiar de alergias, nomeadamente familiares de primeiro grau, irmãos e pais com alergias também.